Vamos agora passar a ouvir a intervenção do professor José Alberto Vieira, que vai falar sobre novas limitações. São muitas, eu já aludi aqui algumas, mas agora vamos ver o seu tratamento. Professor José Alberto Vieira, quando entender, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Boa tarde a todos. Bom, isto do alojamento local é um tema que tem muita controvérsia e que começa a criar entorses significativas na ordem jurídica portuguesa. Eu começo por dizer que, enfim, a impressão que eu tenho é, do ponto de vista legislativo, uma primeira aproximação do diploma inicial 2014 e a alteração de 2018 favoráveis ao alojamento local no âmbito da propriedade horizontal, porque nós temos que pensar que estamos a fazer a relação, que foi feita aqui pelo Sr. Professor António Menezes Cordeiro, do alojamento local com a propriedade horizontal. Evidentemente, o alojamento local pode-se fazer em outras unidades de alojamento que não frações autónomas em propriedade horizontal. De todo modo, a minha intervenção vai se concentrar neste último domínio, mas em alguns aspectos vale também para todo o espectro potencial do alojamento local. Eu estava a dizer que inicialmente nós temos um posicionamento legislativo que é relativamente ambíguo, mas aparentemente favorável ao alojamento local. E depois temos o acórdão de 2022 que é ou representa uma machadada significativa no alojamento local quando exercido a infração autónoma de prédio constituído em propriedade horizontal, na medida em que vem considerar que o alojamento local não está em conformidade com o fim da habitação, quando é esse que está no título constitutivo como o fim a que a fração autónoma se encontra afeta. Bem, esta interpretação, eu vou dizer muito rapidamente, aliás, eu tenho um pequeno trecho de opinião. Peço desculpa. Eu quero dizer que tenho uma pequena opinião que já emiti nas minhas últimas lições de Direitos Reais sobre a conciliação do alojamento local com a propriedade horizontal. Eu tenho esta interpretação do Supremo Tribunal de Justiça como errada do ponto de vista do conceito de interpretação e, portanto, enfim, eu acabo por dizer, ou costumo dizer, que se trata mais de uma interpretação de política legislativa do que propriamente de uma interpretação que se atenha aos elementos sistemáticos do direito português, porque os elementos sistemáticos enquadram a habitação não como o sítio onde as pessoas moram, mas com o sítio onde as pessoas se podem encontrar em determinada circunstância, e nós temos vários preceitos que regem sítios de habitação transitória, desde logo os arrendamentos para férias, etc. E portanto, enfim, esse acórdão criou uma ambivalência na ordem jurídica portuguesa, por um lado, uma legislação que parece admitir o exercício da atividade de alojamento local no contexto da propriedade horizontal, no que respeita às frações autónomas, e, por outro, um acórdão de uniformização de jurisprudência que diz que a atividade de alojamento local, quando o título constitutivo apenas autoriza o fim da habitação, viola o fim do constante do título executivo e, como o Sr. Professor António Menezes Cordeiro disse há pouco, evidentemente num contexto em que todos os prédios existentes não contemplam ainda como fim no título constitutivo o alojamento local, estar a dizer que o alojamento local, quando o título constitutivo abarca apenas o fim habitacional, é condenar na prática a licitude e, portanto, a validade de qualquer contrato que seja realizado relativamente a frações autónomas para a atividade de alojamento local. Temos, no entanto, esta proposta que está em discussão pública, que vocês conhecem, que vem novamente versar sobre o alojamento local e, mais uma vez, com olímpica indiferença à jurisprudência existente no tema, e nomeadamente este acórdão de uniformização de jurisprudência de 2022. E, mais uma vez, o legislador passa por cima como se nada fosse e, portanto, como se não houvesse realmente aqui um problema a entupir a prática do alojamento local em fração autónoma, problemas suscitados justamente ou criados justamente por esta decisão jurisprudencial uniformizadora do Supremo Tribunal de Justiça, e vem regular a matéria como se nada fosse. E eu agora entrava naquilo que queria realmente aqui falar. Eu falei há pouco na entorse
que este regime vai criar no sistema jurídico português e, nomeadamente, naquilo que diz respeito à integridade do regime da propriedade horizontal. Importa perceber, e o Sr. Professor António Menezes Cordeiro já fez alusão a isso, que tradicionalmente e no nosso direito os órgãos do condomínio são órgãos de gestão das partes comuns. Ponto final, parágrafo. Embora muitas vezes, sobretudo assim, na nossa vivência social, as pessoas tendam a olhar para a Assembleia de Condóminos como uma espécie de órgão legislativo ou até de recurso da atuação dos condóminos no condomínio, quando diz respeito a barulhos e práticas várias que os condóminos, enfim, dão aso no uso do edifício. A verdade, porém, é que a competência dos órgãos do condomínio, sobretudo da Assembleia de Condóminos, está claramente limitada apenas no que diz respeito à gestão do condomínio. Ora, isto tudo a propósito de uma proposta que está em cima da mesa, de alteração do artigo 9, número 2, do Decreto-Lei de 2014 do alojamento local, que introduz um aspecto que é, para mim, de gravidade extrema, no que diz respeito à relação entre as pessoas, que é a atribuição ao condomínio da competência para deliberar a oposição à prática do alojamento local numa fração autónoma do edifício. E, portanto, nós vamos passar a ter uma situação em que, independentemente da existência de uma autorização administrativa para o exercício da atividade de alojamento local, o condomínio pode se opor. Simultaneamente, é estabelecido igualmente que pode aprovar. Mas o mais espantoso é não apenas a circunstância de se ter conferido à Assembleia de Condóminos o poder para se intrometer na decisão de gozo que cabe ao proprietário da fração, porque na medida em que se pode opor ao exercício da atividade de alojamento local, significa que o proprietário não pode ele exercer a atividade de fruir a sua coisa recebendo rendimentos dessa atividade de alojamento local por força da decisão dos outros condóminos do edifício, portanto, algo que nunca tinha acontecido no direito português e que, mais uma vez, insisto e repito e sublinho, representa uma entorse muito significativa ao regime atual e à lógica de distribuição entre aquilo que é o exercício do gozo da fração autónoma que cabe ao proprietário, ou mais amplamente ao titular do direito real de gozo, e depois aquilo que cabe às assembleias de condóminos, que são, repito, apenas os atos de administração, a deliberação sobre os atos de administração das partes comuns. Mas dizia eu que se introduz, para além dessa entorse, uma segunda entorse, que é a circunstância da Assembleia de Condóminos poder votar relativamente a cada fração. O que significa que, em tese, esta alteração vai propiciar que a Assembleia de Condóminos se oponha ao exercício da atividade de alojamento local na fração XPTO do primeiro andar esquerdo do edifício, enquanto simultaneamente pode autorizar a que noutra fração YZH a mesma atividade seja exercida. Aquilo que até aí era apenas, vamos lá, um poder de reclamação ao Presidente da Câmara para que ele, enfim, ponderasse as circunstâncias adversas do uso da fração, o barulho, a sujidade, etc., para poder eventualmente cancelar o registro, passou agora a ser uma competência de deliberação final, em que, ou vai passar, não disse passou, vai passar se esta proposta for aprovada, vai passar a ser um domínio de competência específica da Assembleia de Condóminos, mais uma vez, pela quarta vez, a entorse à lógica do sistema, e pela segunda vez com esta especificidade que é a da decisão do condomínio, da Assembleia de Condóminos em concreto, poder ser individualizada relativamente a cada fração
e não relativamente a todas as frações que podem ser afetas ao alojamento local. E, portanto, pode acontecer, se este diploma for aplicado daquilo que aparentemente representa o seu espírito, haver no mesmo edifício uma fração que pode exercer o alojamento local e outra ou outras que não podem. E aqui entramos no domínio da mesquinhez das relações humanas e os senhores podem imaginar o que é que isto pode importar em termos de relação entre as pessoas no condomínio, entre umas que se dão bem e que conseguem a aprovação para um alojamento local a beneficiar um proprietário e outro proprietário que é malquisto no condomínio, que se pode ver afastado da possibilidade de fruir a sua coisa através de prática do alojamento local por uma deliberação contrária do condomínio. Isto, enfim, suscita muita preocupação, para além de, mais uma vez, mostrar o desprezo que o legislador mostra pelo sistema muito mais avançado do Código Civil e, enfim, pela superioridade do legislador do Código Civil relativamente a estas atividades legislativas avulsas que têm lugar, enfim, com propósitos que são politicamente, eventualmente, enfim, louváveis ou não, enfim, que tenho a minha opinião sobre isso, mas do ponto de vista técnico-jurídico criam realmente dificuldades que são significativas. E, portanto, nós vamos ter um regime jurídico, se esta proposta for aprovada, que vai conferir uma nova limitação que é privada ao direito de propriedade, de sujeitar a fruição da coisa na atividade de alojamento local ao parecer dos condóminos que votam na Assembleia de Condóminos e, portanto, uma maioria de 50% pode bloquear o exercício da atividade de alojamento local, assim como, inversamente, pode aprová-la. Reparem que tudo isto com olímpica indiferença à jurisprudência uniformizada que refere a contrariedade do alojamento local ao fim da habitação e, portanto, aparentemente, parece que há um diálogo de surdos entre a jurisprudência e o governo, entre uma orientação jurisprudencial que na prática impede largamente a atividade de alojamento local e uma regulação legislativa que aparentemente a admite, ignorando a posição jurisprudencial nesta matéria. E, portanto, haveremos de ficar a conhecer as cenas dos próximos capítulos durante os próximos anos, se esta proposta for aprovada. Por outro lado, nós temos duas limitações mais que eu quero referir e que vão ser introduzidas. A primeira tem a ver com uma limitação da duração do registro para o exercício do alojamento local a 5 anos. Portanto, aquilo que era um registro tendencialmente perpétuo que até agora existia, vai passar a ser contido no tempo por um prazo de 5 anos. Isto para quê? Para permitir que a Câmara Municipal, da área onde se localiza a fração autónoma, possa ter a decisão sobre a conveniência, que será julgada politicamente, de manter aquele registro e, portanto, de propiciar ao proprietário a possibilidade de fruir a sua coisa através do alojamento local. E aqui temos uma limitação que já não é privada, como aquela que resulta do poder dado ao condomínio de vetar o exercício da atividade de alojamento local, é uma limitação de índole pública que ficará a cargo das câmaras municipais. Para além desta limitação temporal, os registros atualmente existentes estão todos destinados a caducar a 31 de dezembro de 2030, o que significa que sobre a atividade de alojamento local vai cair o pano da possível extinção da possibilidade de exercício desta atividade. Eu quero dizer que a lei, esta proposta, prevê igualmente a possibilidade de a Câmara Municipal admitir, autorizar a prorrogação do registro por mais 5 anos. E desta forma, podemos, enfim, supor que, afinal de contas, poderá haver prorrogação, se a Câmara Municipal entender, sempre por um prazo de 5 anos. Mas não deixa de cair uma sombra negra sobre a atividade de alojamento local, esta
previsão da caducidade do registro em 2030, sendo certo que ninguém poderá à partida assegurar que vai ter o seu registro renovado e que, portanto, que poderá continuar a exercer a atividade de alojamento local a partir dessa data. A ideia que eu fico no contexto desta reforma legislativa é que o legislador pretende libertar espaço para o arrendamento e, portanto, na prática, diminuir, admito que a prática possa vir a separar zonas do país entre zonas de maior incidência turística, nomeadamente o Algarve, e zonas de maior incidência habitacional, onde as câmaras municipais poderão tomar posições diferentes relativamente à renovação dos registros de alojamento local e, portanto, permitir a prossecução dessa atividade. É de esperar que, no contexto em que é dado às câmaras municipais o poder para a renovação dos registros, que não haja uniformidade no país relativamente a esta prática e que um proprietário que tenha um estabelecimento de alojamento local em Lisboa possa esperar um sucesso diferente do que um proprietário que tenha na cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, Vila Real ou qualquer outra cidade do país. E, portanto, isto fica com um horizonte de muitas dúvidas sobre, enfim, a viabilidade futura desta atividade. Em jeito de síntese, porque me foi pedido expressamente os 20 minutos, e eu vou cumprir, aquilo que me cabe realçar dentro destas alterações que se avizinham é, enfim, a alteração do paradigma da competência da Assembleia de Condóminos na propriedade horizontal, a circunstância de este novo regime não fazer nenhuma ligação à jurisprudência existente do Supremo Tribunal de Justiça no domínio da afetação de uma fração autónoma em edifício constituído em propriedade horizontal, cujo título menciona o fim da habitação, e depois, enfim, esta sombra potencial de extinção que paira sobre a atividade do alojamento local com a caducidade dos registros em 31 de dezembro de 2030. E, portanto, se eu vejo bem ou se leio bem o que está em causa, quer-me parecer que o Governo, que a determinada altura estimulou o início desta atividade, estará a dar uma sentença de morte de prazo para, enfim, supostamente, penso eu, libertar estes espaços que são afetos agora ao turismo para o domínio do arrendamento. Tudo indica que é isso que está em causa e, portanto, esse será o objetivo último desta reforma legislativa nesta matéria. Sr. Professor, muito obrigado. Muito obrigado.